Olá, luzes da minha vida. Conforme prometido, vou fazer o vídeo, né? Porque na quinta-feira passada eu não consegui fazer o nosso café com pão espiritual para terminar o capítulo 22. Então, vou fazer a leitura do começo, né? Rapidinho, pra gente poder pegar da onde a gente parou e terminar o nosso estudo. Então, vamos lá. Capítulo 22, bônus hora. Notando que a senhora Laura entristecera subitamente ao recordar o marido, modifiquei o rumo da palestra interrogando. Que me diz do bônus hora? Trata-se de algum metal amoedado? Minha interlocutora perdeu o aspecto cismativo a que se recolhera e replicou atenciosa. Não é propriamente moeda, mas sim ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Aquisitivo? Perguntei abruptamente. Explico-me, respondeu a bondosa senhora. Em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação elementares pertence a todos em comum. Há serviços centrais da distribuição da governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Ante meu gesto silencioso de espanto, acentuou. Todos cooperam no engrandecimento do patrimônio comum e dele vivem. Os que trabalham, porém, adquirem direitos justos. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa, no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçarem na obtenção de bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperam podem ter casa própria. O ocioso vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe parecer. Compreendeu? Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecido pelas intercessões de amigos. Entretanto, as almas operosas conquistam os bônus horas e podem gozar a companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento, ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas do ministério em geral. Precisamos conhecer o preço de cada nota de melhoria e elevação. Cada um de nós, os que trabalhamos, devem dar no mínimo 8 horas de serviço útil nas 24 horas de que o dia constitui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário, os que devem colaborar no trabalho comum de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana, sem falar dos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada e às vezes triplicada. Mas é esse o único título de remuneração? Perguntei. Sim, é o padrão de pagamento a todos os colaboradores da colônia, não só na administração, como também na obediência. Lembrando as organizações terrestres, indaguei espantado. Todavia, como conciliar semelhante padrão com a natureza de serviço? O administrador ganhará 8 bônus horas na atividade normal do dia e o operário do transporte receberá a mesma coisa? Não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o do segundo? A senhora sorriu a pergunta e explicou. Tudo é relativo. Se na orientação ou na subalternidade o trabalho é de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente multiplicada. Examinando, porém, mais detidamente a sua pergunta, precisamos, antes de mais nada, esquecer determinados prejuízos da terra. A natureza do serviço é problema do mais importante. Contudo, na própria esfera da crosta, é o assunto que apresenta a solução mais difícil. A maioria dos homens encarnados está simplesmente ensaiando um espírito de serviço e aprendendo a trabalhar nos diversos setores da vida humana. Por isso mesmo, é imprescindível fixar as remunerações terrestres com maior atenção.
Todo o ganho externo do mundo é lucro transitório. Vemos trabalhadores obcecados na questão de ganhar, transmitindo fortunas vultosas a inconsciências e a dissipação. Outros amontoam expressões bancárias que lhes servem de martírio pessoal e de ruína à família. Por outro lado, é indispensável considerar que 70% dos administradores terrenos não pesam os deveres morais que lhes competem, e que a mesma porcentagem pode ser adjudicada a quantos forem chamados à subordinação. Vivem quase todos a confessar a ausência do impulso vocacional, recebendo embora os proventos comuns aos cargos que ocupam. Governos e empresas pagam a médicos que se entregam à exploração de interesses outros e a operários que matam o tempo. Onde aí a natureza do serviço? Onde? Há técnicos de indústrias econômicas que nunca prezaram integralmente a obrigação que lhes assiste e valem-se de leis magnânimas à maneira de mosca venenosa no pão sagrado, exigindo abonos, facilidades, aposentadorias. Creia, porém, que todos pagarão muito caro a displicência. Parece ainda distante o tempo em que os institutos sociais poderão determinar a qualidade de serviço dos homens, porque para o plano espiritual superior não se especificará teor de trabalho sem a consideração dos valores morais desprendidos. Essas palavras despertavam-me para concepções novas. Percebendo-me a sede de instrução, a interlocutora continuou. Então, vamos a partir daí, né? Vamos voltar ali o nosso estudo. Então, a gente começou a perceber que o bônus hora, gente, ele não é apenas uma moeda, né? Não é só um vil metal. O bônus horas é uma ficha, né? Onde é anotado, como se fosse o nosso currículo vitae, né? É anotado tudo ali o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. Então, a gente vai ver aqui no decorrer da lição que mesmo que a gente gaste, né, o nosso bônus hora, a nossa experiência, a nossa dedicação, o nosso trabalho, aquilo tudo vai estar ali, ó, anotadinho, não vai se perder nunca, tá? Então vamos lá. Outra coisa importante, o bônus horas, ele não é só quantidade, gente, é qualidade de serviço também. Então por isso que lá eles falam assim, ó, mas o André Luiz perguntou para dona Laura, mas aí um administrador, né, que está administrando uma empresa com 1.000 funcionários, trabalha 8 horas, ele vai ganhar 8 bônus horas e o operário também vai ganhar 8 bônus horas, não seria ele, né, ganhar mais pelo fato dele ter estudado, né, tá lá numa função, né, de administrador? E ela vem dizendo, o que importa aqui não é a função em si, e sim o que você se doa naquilo, que você dedica naquilo que você está fazendo, qual o grau de sacrifício que você tem para efetuar aquela sua obrigação, né, o seu dever, tudo isso, sabe, qual o nível a nível no aspecto moral que você tem que implantar para executar aquele seu serviço, né? Então, eles estão querendo dizer que não é só o tempo que você gastou ali, e sim a forma que você fez. Por isso que eu falei, quando na live passada eu falei algumas profissões, eu falei médico e motorista de ônibus. A gente não está qualificando a profissão, a gente está dizendo apenas que em qualquer profissão, seja ela qual for, você pode ser um bom trabalhador ou apenas um trabalhador, né? Tem uma diferença. Às vezes a gente acha que o meu serviço é ficar sentada aqui esperando um cliente. Se o cliente não vem, tô aqui sentada, eu tô trabalhando, vou ganhar meus 8 bônus horas, né? Tudo bem, vou ganhar meus 8 bônus horas, mas será que aquele outro que tem a mesma função que eu, que tá sentado do meu lado, não quis só ficar sentado olhando pro nada esperando um cliente, ele tá ali, ele tá pensando em coisas que ele pode fazer para captar mais clientes, o que ele pode fazer para melhorar essa situação que tá com essa falta de clientes, se ele pode de repente passar um café
né? Chega alguém para pedir uma informação, ele olha para a pessoa, dá um sorriso, dá essa informação com presteza, né? Então isso tudo muda a qualidade, entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, de repente uma pessoa que estudou muito, ela trabalha muito mais do que uma, vamos dizer assim, uma cuidadora de idosos, né? O cara é um baita administrador, um mega empresário, e a outra pessoa uma cuidadora de idosos. O que ali, né, ela não emprega naquele trabalho dela? O que tem de amor, o que tem de doação, de empatia, de respeito, de tanta coisa que ela necessita de paciência, de cuidado, de carinho, de proteção que ela tem naquele trabalho dela, né? Muitas das vezes deixa de dormir na casa, né, com os filhos, com os netos, para poder estar ali finais de semana, dormindo na casa daquele idoso para cuidar, né? Aquele amor, dar banho, trocar fralda. E você compara com o serviço de um mega administrador. Senta lá no computador, no ar-condicionado, dá as ordens, toma seu café, resolve os problemas e vai embora. Que grau de sacrifício que está naquilo ali, né? Porque a espiritualidade, ela não vê só o sacrifício. A gente está aqui acostumado a ver aquele sacrifício de... ele estudou muito, né? Ele perdeu tempo estudando, mas ele também, de repente... estudou, mas tinha alguém que pagava a faculdade, estudou nas melhores escolas, né? Muitas das vezes já chegou numa empresa vinda de família. Então, existem várias histórias. Aqui a gente não existe, na espiritualidade, gente, não existe regra geral. Então, tudo é variável, tudo pode se mudar, entendeu? É só mesmo pra gente entender a diferença em quantidade e qualidade. A gente pode ter a mesma quantidade de horas de trabalho, porém qualidades completamente diferentes, tá? Então vamos lá. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual, né? A dona Laura vai explicando por quê. Nós, gente, qual é o objetivo da gente tá trabalhando lá no plano espiritual? É adquirir bônus horas? Quanto mais bônus horas tiver, melhor? Não, gente. O nosso objetivo é evoluir, e o trabalho, ele vai nos ajudar em diversos aspectos a evoluir, tá? E o bônus horas em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços, né? O que ela quer dizer? Os trabalhos lá exigem mais da gente, uns exigem menos, né? Aquele pessoal que trabalha no Ministério do Esclarecimento é um trabalho mais tranquilo, né? Do que aquele que está lá no Ministério do Auxílio, da Regeneração, que pega lá nossos irmãos mais perturbados, que estão doentes, estão nervosos, né? Então a energia é diferente. Aqueles nossos irmãos que vão lá no umbral resgatar. Você imagina o nível de doação, de carinho, de energia, né? Que tem que colocar nesse trabalho. Então vamos lá. Então por isso que ela está dizendo. Depende muito segundo a natureza do serviço. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração. No Ministério do Esclarecimento, o bônus hora do esclarecimento. E assim por diante. Ou seja, cada um tem o seu peso, o seu grau de empenho, de dedicação naquele trabalho. Ora, examinando o provento espiritual, é razoável que a documentação de trabalho revele a essência do serviço. Ou seja, na minha ficha, eu posso estar lá com escrito, trabalhei no Ministério da Regeneração. Você já tem mais ou menos uma noção do que eu estou trabalhando. No Ministério do Auxílio, você já tem aquela noção. Então, ele vem especificando para poder já saber o grau de dedicação, de empenho que eu implantei ali. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência. Vamos lá. As aquisições fundamentais constituem-se de experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas e extensão de possibilidades. Ou seja, o que a gente está conseguindo, né, com isso tudo? O que a gente está adquirindo, né? Experiência, educação, enriquecimento de bênçãos divinas, extensão de possibilidades. É isso mesmo que
que o trabalho tá nos dando, né? Não é apenas a bônus horas. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Nesse prisma, os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Assiduidade é o que, gente? A quantidade. Dedicação é a qualidade. Em geral, em nossa cidade de transição, a maioria prepara-se como vistas as necessidades de regressão aos círculos carnais. Mais uma vez, é muito importante isso aqui, que a dona Laura e os outros, né, espíritos lá de nosso lar estão sempre frisando pra gente que nosso lar é uma colônia de transição. A gente vai para lá, se prepara, estuda para voltar aqui no plano físico, tá? Então ela tá falando, em geral, na cidade de transição, em nosso lar, a maioria prepara-se às vistas da necessidade do regresso aos círculos carnais. Examinando esse princípio, é natural que o homem que empregou 5.000 horas em serviços regeneradores tenha efetuado esforço sublime a benefício de si mesmo. Ou seja, o trabalho ali só beneficia ele mesmo. Então, é benefício para ele mesmo. E o que despendeu 6.000 horas de atividade no Ministério de Esclarecimento estará mais sábio. Então, o benefício, gente, não é para o outro, é para quem está trabalhando mesmo. Poderemos gastar o bônus horas conquistado, entretanto, é mais valioso ainda o registro individual da contagem do tempo de serviço útil, que nos confere direito a preciosos títulos. Aqui é aquela parte que eu falei, né? Fala, não importa se você já usou o seu bônus horas, se você já gastou, o que importa é que ficou registrado na sua ficha ali, tá? Então, como eu falei, é igual um currículo. Quando alguém pegar a sua ficha e falar, nossa, né? Ó, ele pode ter hoje ele só tem 1.000 bônus horas, mas ele já teve 40, porque ele trabalhou nisso, naquilo outro, entendeu? Então, porque ali a gente não tá lá para ter quantidade de bônus horas, a gente tem que ter a experiência, né? Aquilo tudo que vai nos ajudar, vai nos ensinar com o trabalho. Semelhantes instruções interessavam-me profundamente, né? Dizia André Luiz. Aí ele pergunta, poderemos, porém, gastar nossos bônus horas a favor de amigos? Indaguei curioso. Aí ela responde, perfeitamente, disse ela. Poderemos repartir as bênçãos de nosso esforço com quem nos aprouver. O que é isso, gente? Nada mais é do que caridade, né? É claro, se a gente trabalhou, a gente tem um bônus hora, a gente pode sim ajudar os nossos amigos, né? Isto é direito inalienável do trabalhador fiel. Conta-se por milhares de pessoas favorecidas em nosso lar, pela movimentação da amizade e do estímulo fraternal. Ou seja, né, muita gente ajudada lá, né? Até o André Luiz, vocês esqueceram? Ele está sendo o quê? Ajudado por eles, pela família da dona Laura. Lísias, né, convidou ele para ficar morando lá enquanto isso, porque André Luiz, ele ainda não trabalhou, né? Ele acabou de sair da internação do hospital. Então, para se a gente ter uma noção, com certeza, e eles podem ajudar porque eles têm, né, como, tem bônus hora, tem como pedir, tem como solicitar essas coisas. A essa altura, a genitora de Lísias sorriu e observou. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Compreendemos aqui que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Quando ela diz aqui que nada existe sem preço, gente, não é preço de valor, de pagar, não. Preço de esforço. Então, seria, compreendemos aqui que nada existe sem esforço. Entendeu? Tudo lá é através de trabalho, de esforço. Por quê? Porque nós estamos aprendendo lá como é aqui. Entendeu? A gente precisa aprender a ter o gostinho de trabalho, saber trabalhar da forma correta, da melhor forma possível, para que a gente consiga ganhar e evoluir, né? Então ela tá falando assim, se lá não tem nada, sem esforço, sem trabalho, imagina aqui, gente. E a gente quer ganhar as coisas com facilidade, quer ganhar dinheiro de jeito fácil, né? Sem trabalhar. E aí, dá no que dá. Aí vamos lá. Pedir, portanto, é ocorrência muito significativa na existência de cada um.
Somente poderão rogar providências e dispensar obséquios os portadores de títulos adequados, entendeu? O que ela quis dizer com isso aqui, gente? É aquela questão que a gente falou da outra vez. A gente falou, não lembro qual foi o capítulo, daquela senhora, lembra? Que ela queria ser um espírito protetor dos filhos, então ela foi lá no Clarence, queria pedir que ela pudesse vir no plano físico ajudar os filhos. Aí Clarence começou a perguntar, mas você tem alguma bônus horas, né, pra mostrar pra você poder pedir? Ela não tinha, porque ela não queria trabalhar, gente. Ela só queria ficar lá fazendo nada e queria pedir. Que experiência ela teve nesse tempo todo lá? O que ela amadureceu? O que ela evoluiu? O que ela aprendeu lá se ela não tá trabalhando, gente? Ela não tá querendo um benefício, ela tá querendo um privilégio, né, gente? O cachorro aqui atrapalhando. Então, isso aqui nada mais é do que a parábola dos talentos, né, de Jesus, né? Cada um recebeu um talento. Um enterrou, o outro gastou e o outro conseguiu multiplicar, né? Então é isso. Deus, ele nos dá essa oportunidade. O que a gente faz, né? Aquela senhora, infelizmente, ela não conseguiu multiplicar, ela não conseguiu aproveitar o talento dela. Então a gente tem que... Quem mais doa é quem mais recebe. Então, se ela tivesse doado o tempo dela, trabalho com o próximo, né, aprendendo, ajudando, com certeza ela teria bônus hora, ou seja, uma ficha que ia dar direito a ela àquele pedido, né? E assim ela conseguiria ajudar de verdade os filhos, porque até nisso, que experiência ela teria, né, para ajudar? Então, vamos lá. Aí ele pergunta, e o problema de herança? Inquiri de repente. Aí ela responde, não temos aqui demasiadas complicações, respondeu a dona Laura. Vejamos, por exemplo, o meu caso. Aproxima-se o tempo do meu regresso aos planos da crosta, tendo comigo 3.000 bônus horas auxílio no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-los à minha filha que está a chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum. Olha que coisa interessante. Por quê? Olha só. No plano espiritual, a gente não junta bônus horas, a gente não guarda dinheiro, tá? A gente não acumula riquezas, né? Então, como ela tá falando, esse trabalho é benefício nosso, individual. Como eu falei uma vez, como os nossos irmãos cristãos, protestantes, eles falam assim, a salvação é individual. Entendeu? Porque se eu não fizer por mim, ninguém pode pegar o dinheirinho igual aqui. Aqui no plano físico a gente trabalha para juntar dinheiro para depois dar. A gente falou aqui, né? Entrega fortunas enormes para filhos, netos, bisnetos que vão se tornar pessoas fracas porque não tem aquela necessidade de buscar o seu sustento, de trabalhar, e vão se perdendo na facilidade, né? Então, os tempos fáceis, as facilidades, elas vão tornando as pessoas mais fracas, né? Então, não tem aquela saber economizar, saber buscar, né, o seu sustento, e vai perdendo porque não vai tendo aquela preocupação em zelar, né? Vai tudo muito fácil. A gente vê que a juventude hoje é assim, né? Hoje tá com celular, mês que vem lança um novo, ela não quer mais aquele celular que tava, ela quer um novo. Por quê? Ela não tá pensando, mas eu tenho que trabalhar para conquistar. Não, ela tá vendo a facilidade, que os pais estão trabalhando pra caramba para poder dar uma coisa melhor pro filho, só que o filho ainda não enxerga daquela forma, enxerga as facilidades. Infelizmente, eu acho que é uma das coisas ruins da nossa época, né? Antigamente, a gente nem teria coragem de pedir aos nossos pais toda hora uma coisa, né? A gente esperava ansiosamente o dia do aniversário e o Natal para poder ganhar alguma coisa. Hoje, chega do trabalho e teu filho, você trouxe alguma coisa para mim? Compra isso aqui para mim? Todo dia é dia de comprar alguma coisa, é dia de ganhar alguma coisa, né? Então, onde ele vem falando, a gente tá
construindo uma nova geração, né? E essa geração tá vindo mais fraca por causa disso. Igual ela tá falando aqui, né? Ela falou, vou pegar até o trecho que ela fala aqui, ó. É assim. Eu acho que é uma coisa muito importante, ó. Vemos trabalhadores obcecados pela questão de ganhar, né? Só quer ganhar, trabalhar para ganhar. Transmitindo fortunas vultosas à inconsciência e à dissipação. Inconsciência é o quê? Eles ganharam dinheiro, quando chega na mão de um neto, né? O filho até sabe que percebeu um pouco, mas o neto, ele já nem sabe foi à custa de quê aquele dinheiro. Ele nem sabe o quanto que às vezes o avô deixou de estar com a família, deu seu suor, seu trabalho, tudo, quanto ele teve que se sacrificar para juntar aquele dinheiro, né? Aí fala, a inconsciência e a dissipação. O que é dissipação? Por ele ter essa inconsciência, não ter noção de como foi para ganhar, ele gasta sem preocupação. Não tem preocupação com nada, ele vai gastando até a hora que acaba tudo. E lá se foi. Quantas empresas grandes aí a gente não vê que faliu porque o dono que construiu aquilo tudo desencarnou, aí veio o filho que já não participava muito bem, conseguiu carregar um pouquinho, foi caindo, chega os netos, vende tudo, porque não sabe nem trabalhar naquilo ali, não sabe administrar e perde tudo. O que mais a gente vê é isso, né? Então, essa é a questão que eles falam muito aqui. Então, ela tá falando que o nosso lar não tem herança, não se guarda dinheiro. Aí ela fala aqui, ó, voltando lá. Ela vai explicando o caso dela. Tenho comigo 3.000 bônus horas no meu quadro de economia pessoal. Não posso legá-lo à minha filha que está para chegar, ou seja, não posso transferir para minha filha, porque aquele bônus horas é meu, do suor do meu trabalho. Não posso dar para a filha que está acabando de chegar, porque esses valores serão revertidos ao patrimônio comum, permanecendo minha família apenas com direito de herança ao lar. Olha aqui, por quê? Você lembra que a gente falou ali na frente que todo cidadão de nosso lar tem o pão e o vestuário garantido, o básico, todo mundo tem. Eu acho que é um sonho, né? Aqui no nosso plano físico, a gente chegar um dia onde o básico todo mundo vai ter. Não vai ter ninguém com fome, sem roupa, porque o básico todo mundo tem. Se você quiser se vestir melhor, se você quiser um pouquinho mais, trabalhe. É exatamente como é nosso lar. Então ele diz assim, o básico, chegou lá, todo mundo tem. Porém, se você quer uma coisinha a mais, tem que trabalhar, né? Não tem como. Então vamos dar exemplo aqui. Vou dar um exemplo assim bem... Eu gosto de livro. Lá em nosso lar já vi que eu vou ter comida e roupa. Aí se eu quero comprar livros para mim ler, eu tenho que trabalhar, gente, né? É simples assim. Tudo que eu quiser a mais, né, do básico, tem que ser com o suor do meu trabalho. Então vamos lá. Então, ou seja, aqueles 3.000 bônus horas que ela ainda tem guardado, ela pode usar em benefício de alguém, porém não pode dar para aquela pessoa. E ela pode também, se ela não usar, quando ela vier para o plano físico, aquele dinheiro ele é revertido, né, ao patrimônio comum. É através dali que é gerado aquele básico de todo mundo, né? Aquela questão do pão e vestiário. Então, permanecendo minha família apenas com direito da herança do lar. No entanto, minha ficha de serviço autoriza-me a interceder por ela e preparar-lhe aqui trabalho e concurso amigo, assegurando-me igualmente o valioso auxílio das organizações da nossa colônia espiritual durante a minha permanência nos círculos carnais. Aquela outra questão. Ela pode ficar sem os 3.000 bônus horas dela tranquilamente, porque a ficha dela lá tá preenchida, tá anotada, então dá direito a ela a pedir, a interceder pela filha, né? Como eu vim falando, assegurando igualmente valioso auxílio nas organizações das colônias espirituais. Lembrando que ela falou, dá direito apenas à herança do lar. O lar que foi o marido da Dona Laura e Dona Laura que adquiriram, né? Cada família só tem direito a um único lar, um único, né? Que a família toda pode usar ali. Aí fala, nesse cômputo, deixo de me referir-me ao lucro maravilhoso que adquiri no capítulo da experiência, nos anos de cooperação no Ministério do Auxílio.
Ou seja, ela está falando aqui da parte mesmo, vamos dizer assim, mais de que ela pode adquirir, do que ela pode fazer, né, pelo outro. Mas o que mais ela está falando aqui, ó, que é o mais, como ela fala aqui, o lucro maravilhoso que ela adquiriu foi a experiência de tanto tempo de trabalho, né, de tanta dedicação. E nos anos todos que ela cooperou com o Ministério do Auxílio, que é o que mais de maravilhoso teve nisso tudo. Aí ela fala: volta à terra, investida de valores mais altos e demonstrando qualidades mais nobres da preparação do êxito desejado. Ia prorromper as exclamações admirativas referentes ao processo simples de ganhar, aproveitar, cooperar e servir, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes no planeta. Mas um brando burburinho aproximou-se da casa. Olha que interessante, né? Como ele falou aqui, ó, ia prorromper em exclamações admirativas, referentes ao processo simples. Que é um processo simples, né? Você parar para ganhar, ó. A gente ganha, a gente tem que ganhar, aprender a ganhar, aproveitar, depois cooperar e servir, porque se a gente ganhou, vamos dizer aqui, na Terra, a gente tem que aprender a ganhar, aprender a trabalhar, a conquistar, a ganhar. Mas não é só ganhar, a gente tem que aprender a aproveitar, né? A gente tem quantas pessoas ganham, de repente desencarna e não aproveitou nadinha daquilo que tudo que ela trabalhou, do que ela conseguiu. Então a gente precisa aprender a ganhar, precisa aprender a aproveitar. E também precisa aprender a cooperar e a servir. Cooperar. De que maneira eu posso cooperar, né? Eu ganhei, aproveitei, cooperei de alguma forma com alguém ou com alguma coisa e servir aquelas pessoas que menos tiveram essa possibilidade, né? Então, como ele falou aqui, é um processo simples, basta a gente aprender, né? Então, né, confrontando aquelas soluções com os princípios imperantes do planeta, mas um brando murmurinho aproximou-se da casa. Antes que eu pudesse emitir qualquer observação, a senhora Laura murmurou, satisfeita: nossos queridos estão de volta. E levantou-se para atender. Nossos queridos é quem, gente? Elísia, a namorada, a outra filha da dona Laura, namorada, né? Que foram pro bosque das músicas, né? Com seus direitos, com seus bônus horas de trabalho, lá passear, namorar, porque nosso lá também passeia, namora. E assim finaliza o capítulo 22. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu quero pedir a vocês que curtam, que compartilhem, que divulguem, sabe? Porque nós estamos aqui juntos também, preenchendo a nossa fichinha de bônus horas, porque o tempo que a gente está estudando, que está falando coisas boas, está aprendendo, a gente também está fazendo preenchimento na nossa fichinha, tá? E a gente divulgar os ensinamentos de André Luiz é muito, muito importante para o Espiritismo. Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.